Olá, irmãos e irmãs, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá, para mais um estudo dos nossos versículos bíblicos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Hoje nós vamos olhar da primeira carta de Pedro, capítulo 3, de versículos de 13 a 17. Dando ênfase ao versículo 15. A partir do capítulo 2, ele está falando uma série de deveres dos cristãos. Dentro desse novo nosso sacerdócio, ele vai falar dos deveres dos cristãos entre os gentios, entre as autoridades, para com os senhores exigentes, no matrimônio, entre os irmãos e na perseguição. Essa é a parte na perseguição. E diz assim: e quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhais nenhum medo deles, não fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que, se em alguma coisa sois difamado, sejam confundidos aqueles que ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo, pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem do que praticando o mal. Ele fala de uma conduta que nós devemos ter quando nós estamos em sofrimento, em perseguição. E aqui destaca-se o versículo 15, que diz assim: estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pede. O que significa isso, gente? Dar razão da sua esperança seria a mesma coisa de falarmos hoje: dê a razão da sua fé em Cristo. Por que você acredita em Cristo? Por que você vai na igreja? Por que você professa a sua fé? Então essa é a razão da nossa esperança. E isso é importante. Porque o dia que nós estivermos fortes na razão da nossa esperança, ou seja, na nossa espiritualidade, podem passar ventos, podem passar tempestades e nós não nos abalaremos. Pelo contrário, estaremos firmes. E aqui é o momento de perseguição. Então, quando você é capaz, diante daquele que te ultraja, diante daquele que te persegue, diante daquele que fala mal de você, dar razão da sua fé, significa que você está preparado, você está maduro na fé. Agora, se quando aparecem os vendavais, você tenta dar desculpas, significa que você não está maduro na sua fé. Significa ainda que você tem uma fé imatura. E a fé, segundo Paulo, ela vai crescendo. Nós vamos crescendo na fé. Quando a gente é menino, a gente entende quando é menino. Quando a gente é homem adulto, mulher adulta, a gente faz as coisas como adulto. E quando a gente é velho, é diferente. Então a nossa fé deve crescer constantemente. Sempre. Devemos estar amadurecendo a nossa fé. Da mesma forma com que o casal amadurece a sua relação. Um vai conhecendo o outro. Nós também devemos aos poucos ir conhecendo Jesus, a sua igreja, e nos deixarmos inundar, pelo Espírito Santo. O casal, ele vai aprendendo do que o outro gosta. Nós também devemos aprender que Jesus gosta do amor, da caridade, da religião sã, de que use o seu nome para falar a verdade. Um casal vai aprendendo com as crises. Todos nós passamos por crises. E quantas, né, gente? Algumas pesadas. Algumas, assim, nos desafiam. E se estivermos bem maduros na nossa fé, essas crises simplesmente passarão. Isso que é o importante. Então, que saibamos dar razão da nossa esperança. Que possamos dar os motivos da nossa fé. Caminhemos juntos. Paz e bem a todos e a todas.